E começou, meu bem! Mais um Sementes para você, nosso querido telespectador, podcast TD ouvinte. Eu sou Michele Dil e aqui ao meu lado, Cristina Soares. Ai, que chique! Fala aí, é nossa historiadora, nossa ilustradora, nossa professora, toda hora. Exatamente. Né? Eu ia falar do nosso outro figurino, mas não vou falar. Não, larga a mão do figurino. Nosso figurino é esse pretinho básico, maravilhoso, porque é frio no estúdio. Sim. Embora eu estou com frio, ela tá com calor. Não tô com calor, não. Bom, gente, nessa sintonia, nessa vibe boa, nós recebemos a psicóloga Fabiana Helena, que vai falar sobre a adolescência. Essa Ave Maria, será que a gente vai conservar o humor falando sobre a adolescência? Não sei. Pra falar a verdade, não sei. Mas é uma questão de maturação, né? Sim, com certeza. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra participar com vocês falando sobre adolescentes. E assim, pra gente é um prazer estar aqui e prazer contribuir de alguma forma com informações relevantes, né? Sobre essa fase incrível. Eu acho incrível da vida. Mas é incrível, mas eu acho que é incrível mesmo, Michele. É borbulhante, né? Eu acho que é quase um espumante. Eu não vou é uma fase assim, mal compreendida, né? Porque eu vejo que o adolescente... Ela falou isso no nosso gente. Ela falou que é mal compreendida. Eles, né, pelo menos eu sou professora, né, também. E uma das queixas que os estudantes têm é de não ser compreendido. Então, é isso mesmo, a adolescência? O que é? A adolescência, ela é uma fase da vida onde esse indivíduo, esse jovem, ele tende a se afastar do seu núcleo familiar e ir em busca dessa identidade dele social, grupal, enfim, de se conhecer. Em contraponto com isso, tem os pais que percebem esse movimento, mas não entendem muito bem. E tende a mesclar... Mas existe a necessidade, sem te cortar e já te cortando, claro, né? A pessoa não consegue ficar quieta meia hora. Mas assim, você mentira. Não erra. Só me dá a data e a hora. Ai, meu Deus do céu, Fabiana, deixa eu falar. Já perdi até o fio da meada do que eu ia perguntar. Mas assim, é necessidade? Tem essa necessidade intrínseca do adolescente se afastar? Ou pode ser um meio a meio? Porque eu vejo várias mães, por exemplo, de adolescentes, que têm uma cumplicidade fora do normal com seu filho. Ele não precisou se isolar, se trancar dentro do quarto, passar por essa fase sozinho nessas descobertas para encontrar sua própria identidade. Qual é o segredo para isso acontecer? Porque eu tenho uma futura adolescente. Tá chegando, né? Tem 6, mas daqui 10 já são 16, né? Já tá bem aí, passa muito rápido. Ai, muito para rápido. de falar. Ai, gente. É assim, Michele, tem muito a ver, claro, com essa consistência familiar, né? Tem essa família que vai criar esse vínculo mais estreito com o seu adolescente, com o seu filho, e isso vai ficar muito sólido, sabe? Mas assim, normalmente, na maioria dos casos, sim, eles se afastam. Eles se afastam pra ter... Eu tô falando. Alguém assistiu o Elemento? Eu tô que nem o Coloca aí, Pedro. Bem isso, mas é claro que não é uma regra, mas assim, pelos estudos mostram que é um movimento que é saudável para esse adolescente. E os pais começam a perceber e a cobrar o contrário de um movimento que é natural, que é para crescimento. E isso, para maturação. Claro, né? Sim, aí começa aquele discurso dúbio, né? Você já não é mais criança para muitas coisas, mas espera lá, você tá pensando que é adulto? Isso, né? Você já se acha um adulto para fazer? Então, tudo isso, aí começa aquele conflito de comunicação. E a gente orienta que é importante essa comunicação muito aberta. E, claro, de uma maneira que o seu adolescente, que o seu filho, sua filha vai entender. Cada um tem uma forma, né, de comunicação. E essa tem que ser funcional
para que realmente esse vínculo ele permaneça e por mais que ele vá, se afaste um pouco, mas ele volte. E assim, é aí que começa todo o conflito dentro de casa, na comunicação. Complicado, né? Tenso. Já tá com medo. Já tô com medo, já tô chorando. Não já tenha tô, medo. Tô mal. Vai dar tudo certo. Mal. Vai dar tudo certo. E... Tô até murcha. Não, Michele, não, tá de boa. Não, tá de boa. Mas por isso que eu acho que é importante a informação. Porque assim, o que acontece? Os pais não compreendem os filhos. E o que é uma comunicação boa? Porque não, mas é importante essa tá fala da Fabiana para os pais que estão nos assistindo. Porque assim, os pais, o adolescente sofre, e os pais sofrem por não compreender certeza. O adolescente. Então, se você hoje, Michele, você já começa a compreender que é natural da fase um certo eu quero exceção da regra. Ela quer tudo. Quero tudo. Não é que é? Mentira, mas assim, eu entendi o que você quis dizer. Brincadeiras à parte, agora falando sério. É claro que eu quero exceção à regra. Eu quero que minha filha seja grudada em mim, no bom sentido, sem ser narcisista, nojenta e abusiva. Não é isso. Sim. Mas assim... tentando falar sério, né? Mas assim, que essa distância seja uma distância saudável. Claro. E que exista a comunicação. Porque é natural, por exemplo, com uma certa idade, você dar certas liberdades. Para ela ir formando a sua identidade e se firmando, né? Mas qual que é o maior medo, eu vejo, como pai, mãe, sei lá. Como mãe, na verdade, né? Como ente parental, né? É as drogas, o suicídio, a mutilação. Sim. São essas coisas que me deixam meio maluca. E não é só você, Michele, com toda certeza. Pais, né? De uma forma geral, né? E antigamente, na minha época... Isso não invadia tão silenciosamente, isso ia deixando rastros, né? Hoje não, hoje a internet te proporciona, tá dentro da sua casa, informações que você não sabe quais são, que é claro, a gente orienta. Pais monitorem, limitem tempo de internet, supervisione, tá quietinho. Nossa, claro, a gente entende a rotina, a corrida de pais. Cara, minha avó falava, criança quieta, doente, tá doente. E hoje, de repente, dependendo da correria dos pais, tá quietinho, tá tudo bem, mas não. Então, assim, essa criança, ela pode ter acesso a vários tipos de informações e ser abusada de uma maneira virtual, né? Então, é importante ter esse alerta. E outra coisa também, você falou a respeito da comunicação, como fazer isso. O adolescente, ele testa seus pais. E nessa testagem, eles veem até que ponto pode ir, até que ponto eles podem estar confiando alguma informação a mais ou questionando alguma coisa que para eles tem relevância. Então, assim, é importante estar atento, né? A ter essa proximidade no sentido de sentimento. Você tá ali e, de repente, tá vendo que o adolescente não tá bem. Se coloque à disposição. Às vezes, o pai já vai questionando. Tem tipos de personalidade que não vai falando. Eles, né, tateiam, se encolhe e se fecha em copas e não dá acesso aos pais. Mas se mostre ali. Tô aqui, tô à disposição. Claro, Fabiana, não é tão fácil assim. A gente sabe, cada caso é um caso. Mas, assim, se mostre presente, se mostre ali à disposição. De repente, não sendo invasivo, que é difícil, né? Pai e mãe, às vezes a gente, acaba passando um pouquinho, porque é pro bem. Mas, assim, respeitando o espaço deles. E, assim, a gente tem visto ótimos resultados na clínica, sabe? Dando esse espaço para eles. Porque tem uma coisa certa. Né? Tem outra coisa que eu acho assim que é bastante... Os pais erram muito, não por culpa dos pais, né? Claro. Mas por culpa assim, dos seus ancestrais que cagaram na cabeça e você repete a merda que fizeram com você. É óbvio. Em partes, né? Porque assim, eu acho que os pais têm essa coisa de comparar. Tem outro irmão. Isso é horrível, né? Seu irmão não faz tal coisa. Porque tem essa coisa da personalidade. Priminha, ou assim, fulaninha faz tal coisa. Porque, tá vendo como fulaninha não sei o quê? Porque a gente, em escola tem muito isso. Tá? Aí, irmãos, tem irmãos. Seu irmão nunca deu trabalho.
Hoje você dá trabalho. E aí, tem uma coisa que eu acho assim, essa distância, eu acho que se os pais tiverem, eu acho, né, não, Fabiana me corrige se estiver errado, essa coisa da distância, eu acho que ela vai interferir, sabe, ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a forma que os pais vão compreender ou não esse adolescente. Porque se ele não confia no pai, ele vai distanciar mais. Né? Ele já vai mantendo distância, eu acho que é natural da adolescência. Então, mas se ele não confia... é como construir uma confiança. Se ele não confia, ele vai distanciar mais. Né? Ele vai distanciando até que a distância é tão longa que o pai não consegue acessar mais. Né? E é muito complicado, eu vejo hoje com as redes sociais, porque tem pai que ele tenta assim, não, vamos ver como que tá o humor dele pela rede social. A rede social é mentira. Porque a criança, eu vejo os próprios estudantes, eles falam, né? Às vezes ele posta foto bonita, sorrindo e não sei o que e tal, que eu tô bem. Péssimo, e ele tá péssimo. Então não tem como saber pela rede social se a pessoa tá bem ou mal. Obviamente. E a sua pergunta... Como construir, né? Isso. Eu percebo uma prática clínica. Claro, tem estudos para N situações e N abordagens, né, teóricas, enfim. Mas o que eu vivencio dentro da clínica é o que? É realmente, hoje, diante dessas preocupações que você tem, drogas, né, isso, aquilo, um monte de coisas que invadem a nossa casa de maneira silenciosa, é justamente confiar. Confiar. E como confiar em meio a tantas coisas, sabe? Eu percebo que o adolescente, ele tendo essa confiança do pai, da mãe, da figura, sabe, responsável por ele ali, é muito importante. Porque é de regra a não confiança. É que nem eu falei, você é jovem demais para isso, mas para outras coisas você já não é mais criança. Então a confiança é um voto muito importante para eles. Hoje eu atendo... Então o que você está me dizendo é o seguinte, é peso contra peso. Se eu dou confiança, eu ganho confiança. Com certeza, porque hoje... É um exercício, tá? É um exercício. Hoje a gente vê muito assim, banalizado, e é claro, tem o seu porquê, tem os seus prós, tem os seus contras, tem opiniões mil a respeito disso. Que rumo que os nossos jovens estão tomando hoje, né? Um rumo de liberdade, de libertinagem, um rumo sadio, um rumo que não é sadio. Então, assim, a gente pode entrar em várias discussões acerca disso, mas a gente percebe que essa confiança nesse adolescente, a superproteção, ela tem sido muito intensa nesses últimos tempos. Eu atendo adolescentes de 15 anos que a mãe leva na festinha, na quadra de baixo de casa e traz, porque não confia de deixar. Aí qual a justificativa, Fabiana? É muita violência. Como que eu vou deixar? Concordo. Não vou ser eu que vou falar, deixa seu filho andar sozinho à noite. Mas, enfim, até que ponto essa superproteção vai deixar esse adolescente fragilizado para tomar decisões? Porque vai chegar um momento que ele vai precisar de tomar decisão. Ele já precisa, né? Porque a gente nasce tomando decisões, né? Mas vai chegar um momento que ele vai precisar tomar decisão mais madura, e ele não está pronto, né? E aí, o que acontece? Mas eu acho assim, não sei se a senhora concorda comigo ou não, que a maturação está cada vez mais tardia. Assim, por exemplo, os adolescentes não são mais adolescentes até os 18. Porque com 18 anos, 30 anos atrás... Você foi adolescente, Michele? Então, ótima pergunta! Então, esse é o meu medo, gata. Eu fui adolescente posso dizer, até os meus 28 anos. Eu não fui adolescente. Eu fui terrível. Eu não fui adolescente. Então, assim, de pessoa para pessoa, eu não fui adolescente. Eu não tive processo de adolescência. Eu era criança, depois eu já fui jovem, adulta. Então, assim, eu não tive esse processo. Nossa, que maravilha. Eu corte, né? Exato, porque assim, como os pais já eram mortos, né, e tal, então não deu tempo, eu não tive esse momento, por exemplo. Esse o momento eu não tive alguém, tipo assim, quero me dar preocupação para essas pessoas. Não tive. Então, assim, para cada pessoa, esse processo ele é muito diferente, né? Com certeza. Porque, assim, eu tive um aluno em 2019
de 16 anos. Sim. E ele faltava muito, eu era tutora, né? Porque na escola plena a gente é tutor dos alunos. E aí eu fui conversar com ele. Falou, você tá faltando muito. O que tá rolando? 16 anos. Aí ele foi contar a história da vida dele e tal. E sei que, resumindo, ele cuidava de 3 irmãos, que a mãe dele tinha ido embora pro Rio de Janeiro. Ele cuidava de 3 irmãos, morava sozinho, né? Morava com esses irmãos, trabalhava à noite e estudava o dia inteiro. Coitado. 16 anos, quer dizer, ele não. E isso ele não fazia, foi adolescente. Não, ele não foi. Isso ele fazia desde 13 anos, de trabalhar fora. Primeiro ajudava a mãe, depois ficou cuidando Então aí é aí que também não teve. Então, assim, por isso que eu penso que, por exemplo, um projeto que é maravilhoso, e não sei se você vai concordar comigo, que é o projeto Menor Aprendiz. Eu acho aquilo sensacional. Porque aí eu acho também, eu concordo. Ele dá um pouco de confiança, mesmo que eu vá buscar, leve, traga, faça tudo, mas ele vai estar em outro ambiente, onde ele vai ter que socializar com outras pessoas, descobrir emoções, entender quem ele é, se construir, enfim, num ambiente de trabalho. Com certeza. Que vai prepará-lo para a vida. Sim. Entendeu? E é outro movimento que a gente percebe muito, sabe? De adolescente, já em fim de fase de adolescência, sem saber o que fazer da vida. Sim. Como viver sem esse pai e sem essa mãe. Então, assim, as famílias estão diminuindo, né? Sim. Pai, mãe e um filho. Pai, mãe, 2 filhos e olhe lá. Então, assim, essa questão da superproteção, ela existe, porque também tem aquela fala. Eu não vou querer que meu filho passe pelo que eu passei. Nossa, né? Isso acontece demais. Mas aí eu pergunto, será que você se considera uma pessoa de bem? Você considera-se uma pessoa realizada? Eu me considero uma pessoa de sorte, querida. Mas não, no meu caso, eu me considero uma pessoa de sorte. Eu mudei muito de país. Eu sofri bullying de todos os tipos de natureza. Nossa. Cara, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei nunca, jamais, em tempo algum. É porque assim... Porém, a minha vida é diferente da dela. Ela mora ela não vai mudar. Ela nasceu na cidade que ela mora. Que ela nasceu. A gente tá meio já trocando tudo, mas enfim. Momento risada! Volta aqui. Ela mora na cidade onde ela nasceu. Opa! Ponto dentro, foi um sucesso. Ai, meu Deus. Então, ela já é um lucro. Ela tem 6 anos na mesma cidade. Eu, com 3, já tinha mudado. Com 9, mudei de novo. Nossa. Com 13, mudei de novo. Com 21, mudei de novo. Você mudou pra caramba. Você é a verdadeira pau rodada, né? Pau rodada pra caramba. Então, assim, eu não quero que ela passe 1/3 do que eu passei. Porém, eu sou uma pessoa do bem, eu não fiz mal. Sim. Entendeu? Só que não precisava. Mas eu não precisava pulava. sofrer. Eu também, eu pulava. Eu teria pulado várias coisas. Eu pularia também muito. Claro. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. Por isso que eu te falo. Só que nem por isso você precisa dar tudo, né? Vou dar na sua mão. Não, tem coisa que ela tem que conquistar, né? Não é porque ela não precisa passar o que você passou. Mas eu li um livro, gente, agora sugestão de livro. Linguagens do Amor para as Crianças. A minha filha é serviços. Ai, que bonitinho. Mãe, faz pra mim, meu mamá. E ela aí eu vou lá e faço. Claro, né, querida? Não, e pedindo assim, gente, quem não derrete. E ela faz pra você também? Não, ela não é de fazer serviço. Não, ela é mas de receber serviço. Não, mas deve ter outra linguagem. Porque assim, porque a linguagem que ela aquilo que ela faz, não é? Eu acho que é aquilo que você faz. Não. Você quer receber, por exemplo... Explica pra nós. Se você quer receber um negócio, você presenteia muito porque você quer ser presenteada. Você sempre tá presente porque você gosta da presença. Você faz muito, serve muito porque você gosta de servir, sei lá, não sei. Não tá. No livro até onde eu li não era bem isso. Receber todo mundo gosta. Até onde eu li não é bem isso. Por aí o livro. Sei não, gente, esse livro não sei não. E também tem aquela rotina, né? Dependendo da idade da criança, é aquela rotininha que é dela. Ela, né? O movimento é o receber mesmo, né? Aí, com o tempo, daqui a pouco já começa a mudar. Já começa a mudar algumas coisas. Gente, muda tão rápido. Mas, enfim. Não, você agota. E assim, entre
a superproteção e a negligência, obviamente, a negligência, ela deixa marcas muito mais profundas e difíceis de serem trabalhadas. Concordo, eu prefiro sobreprotegida. Sim, obviamente. Pelo amor de Deus. Não. Concordo. Entendeu? Então, assim, eu sou a louca da psicóloga, entendeu? Mando ela desde uns meses de idade de psicóloga. Então, e assim vamos seguindo, entendeu? Sim, e assim, a gente percebe que... Porque assim, algo que eu gostaria de semear aqui, nesse momento, para quem está nos assistindo, pai, mãe, avô, cuidador, tutor, quem estiver assistindo, tem uma filha de 12 anos que tá para entrar na pré-adolescência, adolescência, fala assim, pô, mas eu vou levar meu filho num psicólogo, num psiquiatra. Leva. Leva. O hábito faz uma diferença na vida da pessoa. Faz um monge, né? Nossa, o hábito faz um monge, cara. E assim, eu vejo que o que eu quero para minha filha é que para ela seja algo natural. Já é, né? Ela pede. Ela fala assim, eu quero ir na terapia. Olha, ela pede com 6 anos de idade. Hoje a gente foi fazer uma sessão. Certo, né? Ela é terrível. Aí ela vai ser... Deixa eu romantizar. Se eu não for, fudeu. Mas enfim, eu que vou terminar ligando pro Alaor todo dia. Me ajuda! Alaor, aumenta o remédio! Aí, enfim. Mas enfim, a questão é que fazer do tratamento da saúde mental, o manejamento, algo natural. Ou seja, que nem hoje eu fui fazer amnésia. Ela vai numa psicóloga, então ela fez comigo e com a Rafaela, nós duas juntas. Não quis fazer separado. Ela chorou que ela foi embora. Ela assim, mamãe, eu queria fazer terapia, você não deixou. Eu falei, não, é amnésia. Hoje é amnésia. Amnésia. Sei lá como é que fala. Anamnese. Isso. Eu pensei, será que esse negócio de esquecer? Eu já fiquei viajando aqui, será que é alguma coisa? Gente, olha, essa maratona tá embaraçando a cabeça. Mas enfim. Esquece uma parte do passado, fiquei curiosa. O que é amnésia? Quando a Michelle falou, Fabiana, eu fiquei pensando assim, gente, eu vou pro esse lugar, porque vamos ver qual parte do passado que eu quero esquecer. Não tem aquele filme? Tem. Como que é? Sofredamente sem lembrança? Hoje nós Não me sumiu. Não, da mente. Peraí, é ótimo esse filme. É esse mesmo, né? Que ele vai lá, ele arranca a memória da pessoa. Como que é o nome? Indicação de filme, gente. Indicação Nós de não filme. lembramos. Calma, você pegou. A gente vai pegar esse... Do A Mente Sem Lembranças. Lembra a primeira parte. Google é ótimo. Eu já fiquei imaginando isso, porque assim... Não, mas enfim, vamos fazer esse negócio. Eu vou pesquisando enquanto isso. Pode ir falando. Aí, ela ficou triste, sentida, e ela é muito sensível. Sentida porque ela não tinha feito a terapia dela. É o momento dela, né? Ela já identifica que é o momento dela. Ela não é uma analfabeta emocional. Que maravilha. Isso, pra mim, é uma coisa maravilhosa. E eu acho que vai ser um auxiliar fantástico na fase da pré-adolescência e na adolescência. Com certeza. Porque, assim, é uma fase que a gente precisa de recursos. Sabe? Lembrei! Uhul! Lembrei! Qual que é? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ai, Jim Carrey. é forte. Esse filme é muito bom. Gente, indicação de filme. O Brilho Eterno. Deixa eu ver, Google, vocês. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Vamos ver se é de Uma Mente Sem Lembrança. É isso mesmo. De Uma Mente Sem Lembrança. O Jim Carrey. Cara, que ano que é esse filme? Ele tá novo, hein? Deixa eu tentar lembrar aqui, Michelle. Ele tá novinho, não, mas ele é bom. Tem na Netflix. Tem na Netflix, Netflix. Já vou. Querido, vale a pena. É porque bom demais. O é uma livro parte do passado. e o filme. Já tô saindo aqui com 2 dicas. Gente, O livro a linguagem do amor para as crianças é algo assim impressionante. Você acha que é bom? Eu achei que é bom. Você acha que vale a pena ler? Vale a pena ler porque você entende, você se comunica. Porque o que acontece? A criança precisa saber que você ama ela. Precisam. Olha. E se, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não bato. Certíssima. Não Perfeito. Por que eu não bato? Perfeito. Primeiro, gente, aí eu tirei meu chapéu, Michelle. Eu não dou na cara mesmo, dela. Não, gente, faço nunca, isso. nunca. Por quê? Sem chance. 2 coisas. Acho tão errado esse negócio de bater. Não. Você sabe por que não faço?
Primeiro que não vai ter eficácia nenhuma. Essa violência pra quê, né? Não é. Ela vai repetir esse padrão. Eu amo ela, certo? Claro que vai. Então eu vou lá dar um soco na cara dela porque ela fez um negócio errado. Aí ela vai se relaciona com um filho da P que bate nela. Ai, mas ele me ama. Vai achar que é uma linguagem, né, de amor. É verdade. Então não bato nelas por isso. Gente, eu apanhei tanto quando eu era criança. Mas eu não apanho, tá? Eu apanhei muito. Eu fui um orgulho de criança, eu não merecia. Olha não merecia, aí. veja, mas apanhei. Não, mas eu apanhei, eu merecia, cara. Nossa, eu era terrível. Eu não merecia, eu era uma Não, eu acho que criança nenhuma merece apanhar, mas eu apanhei verdade, muito. Eu apanhei na nossa. cara, Eu apanhei com apanhei na tanta coisa, apanhei com bunda. vara, apanhei com mangueira, apanhei. Não, e até... Só não apanhei de fio, porque minha mãe bateu nos outros meus irmãos, mas em mim não, de fio. Não, Ai, e a gente que assim, hoje em casa nós somos em 3, eu sou a mais velha. Os meus irmãos lembram e começam a rir, porque assim, a mãe era rígida, muito rígida, e ela batia mesmo. E uma vez eu lembro que ela veio correr pra bater, e eu peguei e eu corria, e ela vinha atrás. Aí eu parei, ela parou também, eu comecei a rir, ela riu, eu falei, passou a raiva, né? Passou a raiva, mas pra quê? Aí eu facilitei, mas pegou com força. Eu falo assim, gente, mas se você violência, né? Não, se você for traduzir para hoje, o que você traz de resquícios disso é muita coisa. Então, se a gente for fragmentar esse episódio em situações que você traz disso como lembrança e como sequela, tem muita coisa. Sim, concordo. E você sabe o que acontece? Eu acho que é uma forma de criar uma criança docilizada. Ela vai te docilizar. Ela não vai te educar. Você não faz porque você tem medo. Não, eu não vou desobedecer porque eu tenho medo, mas não é porque eu sei. Eu gosto muito daqueles pais, eu não sou mãe, né? Mas eu gosto muito dos pais que falam, que é igual no caso da Michelle. Eu acho muito legal, assim, tem uma conversa muito franca, né? Ó, você não vai fazer isso por não vai fazer isso. Gente, e ele qual é o motivo? O motivo é esse. Entende. Não vai fazer por A mais B mais C. Ah, então tá bom. E existe uma negociação. Aí, eu acho que existe uma negociação em alguns momentos, né? Não precisa. Eu não gosto daquela coisa imposta. Mas tem que ser igual. E é justamente o que a gente conversava da outra vez, do embate, né? Os pais não antigamente o embate para eles era você desrespeitar. Sim. E não é. Isso é um movimento natural desse adolescente, sabe, começando começando a conquistar, a debater, a realmente trazer o que ele quer. Não, a minha opinião é essa, a sua é essa, a minha é essa. Isso é saudável, né? O embate entre pais e filhos é saudável, mas... Desde que haja o respeito. Sim, isso, tem que ter essa dosagem aí, não sair do que é respeitoso e do que é normal. Sim. Se então, sair disso, aí é outra situação. Quando a gente quer combater o machismo, o relacionamento abusivo e todas as coisas nojentas e tóxicas, a gente não bate nas nossas crianças. Sim. Porque quando você bate em nome do amor, você está dando toda a legitimidade. Dessa sua teoria aí, Michelle. Mas eu parei pra pensar. Porque, cara, eu apanhei muito. Graças a Deus eu tenho um relacionamento ótimo com meu marido. Meu marido não me bate. Nós não temos nenhum tipo de relacionamento abusivo. O Krav Maga ia ser maravilhoso. Mas assim, por quê? Porque eu tive um espelho dentro de casa de amor. Meu pai e minha mãe nunca se desrespeitaram na minha frente. Então, uma coisa avaliou a outra. Claro. Então, assim, por exemplo, eu não recebi porrada. Aliás, eu apanhava, porque eu também não era uma pessoa fácil, né, querida? Eu era difícil. Você era um docinho de criança. Um docinho de coco. Uma formazinha. Regela com Nutella. Ai, meu Deus. Era especial. Então, assim, não é isso. Mas eu acho que o fato de eu ter um exemplo em casa que não tinha esse tipo de comunicação e não tinha esse tipo de relacionamento, onde a violência doméstica não era algo diário, nem sequer mensal, anual, etário. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe, nem minha mãe levantar para meu pai. Mas eu apanhava. Mesmo assim, eu não escolhi um violador,
uma pessoa Você ruim. não naturalizou não isso, naturalizei isso. Mas eu poderia, se eu batesse na minha filha, de repente eu poderia naturalizar. Com certeza. Em nome do amor. E assim, a violência, ela podia não tem essa sequela de naturalizar, né, no seu caso. Mas ela tem outras sequelas. Sim. Tem a sequela do silêncio, tem a sequela do aceitar muitas coisas. Submissão. Do ver ali, essa submissão dos pais ali com uma autoridade tão grande que você não pode falar, você não pode discordar, não pode emitir sua opinião. E você, assim, querer agradar todo mundo, né? Se você vai crescer agradando todo mundo, menos a você. Não, exatamente. Então, Menos isso, e a gente, pra finalizar, já estamos com 40 minutos. Sério, tá? já? Sério, não. tá, querida? O tempo voa, urge. Gente, não. Quando a gente naturaliza a violência, a gente avaliza o pior das pessoas. O pior. Então, assim, o que eu gostaria que a gente deixasse claro para as pessoas é que educar não vem com manual de instrução. Por isso que você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta holístico, o que você quiser. Sabe? Temos as terapias integrativas que o SUS já disponibiliza. Não interessa, mas vá atrás de ajuda, de orientação. Eu tenho na minha casa, minha filha, graças a Deus, ela tem as questões dela também. Mas assim, desde muito pequena, eu deixei e naturalizei essa fonte de acesso. Por quê? Porque eu sei que se em algum momento ela precisar, ela vai recorrer. Vai atrás, né? Ela vai atrás. Ela não vai ser uma analfabeta emocional. Ela vai saber quando ela tá triste, quando ela tá brava, quando ela tá com raiva. Como metabolizar as emoções, como resolver. E na adolescência, mais do que nunca, porque na adolescência que tudo vai pra cima, né? Vai, eclode, e é tudo muito intenso. Tudo muito intenso. O cérebro, a parte responsável do cérebro responsável por inibir impulso, todas essas questões de moderação, de emoção e tudo mais, ela não está maturada. Então, é normal. Tudo vai ser muito intenso, tristeza é muito intenso, alegria é muito intenso, liberdade muito intensa, então é normal. A partir daí, essa comunicação com os pais estando aberta, que você falou perfeitamente, Michele, sabe, a sua filha sabe aonde recorrer, sabe com quem contar. Eu falo pra ela assim, a mamãe pode gritar, mas a mamãe vai te salvar. Porque isso é muito importante. Porque, assim, a mamãe grita, mas a mamãe salva. É verdade. É verdade. Eu vejo porque os alunos, os estudantes, né, eles têm muito essa coisa de chegar na gente, né? Porque a gente na escola, a gente não tem nenhuma habilidade para psicologia, mas a gente tem que ser meio psicólogo, né? Aí, total, mas vocês têm habilidade sim, gente, professor é tudo, gente, cara. eu lembro da minha professora, a minha professora, eu procurei ela um tempo atrás, encontrei ela em São Paulo, e ela é um amor de pessoa, uma pessoa assim que eu não esqueço, até fiz uma dedicatória, o pessoal, o povo não gosta, puxa saquismo, não sei o que, eu falei, gente, mas é verdade, eu amo a minha professora, eu lembro de todas. E vocês têm um papel fundamental, sim. Não tem o psicólogo, tem o educador, o professor. Eles chegam, porque assim, eu vejo, a gente tá lá na sala de aula normal e eles chegam. Professora, eu posso falar com a senhora? Sempre assim. Pode. Aí eles vêm, na hora da aula, vêm e começam a falar. Olha aí. E às vezes chora. Isso acontece toda semana. E chora e conta as coisas. Eu já encontrei aluno, assim, depois de anos. Nossa, eu não ia servir, porque eu ia chorar junto. E falar. Nossa, e falar, meu coração aqui tá doendo. Com a e falar assim, professora, muito obrigada história, né? por tal coisa assim. E eu tentar lembrar, falei, mas eu não falei nada. Mas às vezes não. Mas você ouviu. É o que você ouviu. E tem muito conflito, tem muito. Gente. Eles se cortam, tem muita coisa de sofrimento. E você vê que realmente é um sofrimento. Aí eles falam assim, a minha mãe fala que é frescura. Então, assim, é muito difícil. Eu entendo essa fase como uma fase que eles realmente são incompreendidos. E eu até falo para eles, assim, esses dias, o ano passado, eu sempre, né, quando tô dando essa aula sobre Vargas, eu gosto da carta de suicídio de Vargas. Eu sempre dou aula com a carta de suicídio. Esses momentos parecem assim um momento de psicologia mesmo.
Porque eles sempre vão relatar coisas, sabe? Aí, o ano passado eu tava dando aula sobre a carta. Nossa, engraçado, eu jamais iria usar essa... Boa, carta. Olha. É muito boa. Tá mexendo, assim, você tá mecha. tocando, né? Na ferida muito ali. boa. Quem tem a ferida. É muito boa a mostrar. carta do suicídio de Vargas. É muito boa mesmo. Porque assim, aí você reflete historicamente, né? Claro. Traga uma reflexão histórica. Sim. Mas é legal porque, assim, o ano passado, eu trabalhei até no Setembro Amarelo com a carta de suicídio. Cada um tinha que fazer uma coisa, eu pensei, vou jogar a carta de suicídio no Setembro Amarelo. Sim. E aí saiu muitas coisas, assim, que eu imaginava também, né? E de falar, aí depois, passou o tempo, a Tina não falou assim que tinha desistido da ideia de se matar. Você já pensou um negócio desse? Olha, aí tem uma coisa que eu gosto de falar pra eles, eu sempre falo, todo ano eu falo a mesma coisa, eu acho que a geração de vocês é muito mais sofrida do que a minha. Porque na minha época não existia não tinha Instagram, não tinha Facebook. Ai, não tinha essa comparação. Ele tá se comparando. Do perfeito, né? Não o é? perfeito ilusório. Isso. Aí ele se acha feio. Eu vejo assim, uma menina esses dias, gente, a menina, professora, mas eu sou feia. Assim, e não era brincadeira, nada dela se achava, falei, a menina é linda. Então, assim, eu sempre falo pra eles, na minha época não tinha. Hoje, as paixões e isso que você falou sobre a intensidade, eles são intensos mesmo. Tudo é intenso. É o primeiro amor. Eles sofrem muito com o amor. A gente sofria com as nossas paixões, né? Mas, assim, eles sofrem muito mais, porque eles estão ali toda hora acompanhando aqui, ó. Toda hora recebendo um gelo, um stories, não sei o quê. O menino tá com alguém, a menina tá com... Sabe? Então, eu vejo, assim, como que é difícil para esses adolescentes. E, às vezes, os pais, que são de outra geração, aí os pais falam, mas na minha época, a gente não era assim. Na minha época, a gente comportava de forma diferente. Querendo dizer, você tá sendo frescurento. Mas na nossa época de adolescente, foi dias atrás, né? Na nossa época de adolescente, tinha nada disso. Não tinha celular, mas eu não tinha acho nada. assim, Eu acho que era mais fácil. Não sei se era mais fácil. É que, assim, eu não sou parâmetro, mas, assim, pra mim não foi fácil. Eu acredito que a nossa geração, a gente tinha mais certezas. Hoje não. Hoje você líquido. tem... Hoje, assim, existem dúvidas e dúvidas e dúvidas, o certo, o que não é certo. E na nossa, não, era tudo mais claro. Certezas ali. É mais fácil quando tem... E é fácil quando já tem uma coisa pré-estabelecida. Claro. Você sabe, com tal idade... Você vai namorar, tal idade, casar, sabe? Tem uma coisa por mais... cronológica, né? É mais fácil. Porque você já tá acho... Quando não tem isso, o que eu vou fazer? Sabe, esse ponto de interrogação, o que vai ser da minha vida? Porque uma coisa, Michele, por ruim que seja, mas uma coisa era a Rafaela falar, você ou jornalista igual a minha mãe, ou você tal coisa igual ao meu pai. É fácil, por quê? Porque ela já vai caminhar para chegar ali. Mas ela chega ali com 16 anos, o que é você? Eu não sei. Com 20, não sei. A gente vê pessoas de 30 anos que moram até hoje na casa dos pais e não faz ideia do que vai fazer da vida. Tem gente da minha idade, querida. Sim. Se você não tem 30. Não. Um beijo pra quem achou, tá? Mas é isso mesmo. E hoje é muito frágil. Eles são muito frágeis. Né? E a gente, querendo ou não, a gente ainda era um pouco mais resiliente. Mas existe a resiliência, sim. Não tô falando que não existe agora. Existe. Mas é muito fraca. Sim. Você precisa estar ali, amparando. Eu lembro que só você ver quais são os best-sellers dos livros infantis, gente. O que não cabe no meu mundo, o que cabe no meu mundo. Você tem que ensinar o que é sinceridade, o que é honestidade, o que é lealdade, o que é verdade, mentira. Tem um pesquisador, Marshall Berman, né? Só pra gente finalizar, ele falava assim que a época da modernidade... líquida. Ele falava que a modernidade... que a modernidade, né? Ele falava assim que tudo que é sólido desmancha no ar, né? Porque ele falava que esse momento é isso, né? Que é o que o Bauman vai falar dessa modernidade líquida depois, né? Perfeito. O Bauman vai falar dessa liquidez dessa época, dos relacionamentos, da imagem, da construção. Michele, já foi identificado nas organizações que essa meninada que entra agora, eles não precisam de chefes, eles precisam de mentores. Olha, aí foi explicado o que é mentoria. Mentoria é você ser um pai e mostrar o tutorial. Vem aqui, vem cá que eu te mostro o caminho. Nas empresas. Né? Então, assim, daí a gente vê se nas empresas, que é o lugar que você se prepara para estar lá, para dar o seu melhor, para se mostrar o profissional
eles estão identificando isso, imagine dentro de casa, zona de conforto. Dentro do seu lar, com o pai, com a mãe. Então assim, tá a gente precisa, sim, falar muito disso. A abordagem que você fez a respeito do não à palmada, porque sempre é falado não à palmada, mas por quê? O que isso gera? Você deixou isso muito claro, pra mim, exatamente. Né? Então, falar, divulgar, sabe, propagar, mas isso é o nosso papel, é o meu porque papel. as pessoas falam, e assim, eu conheço gente que fala, eu bato no meu filho e foda-se que os outros pensam, não sei o que, eu falo assim, cara, apanhei e não morri. Eu apanhei e não morri, exatamente. As pessoas falam, mas na época da gente, a gente... Tinha bullying e tava tudo certo. Não tava tudo certo. Ó, como a gente é sequelado. Você vê. Como a gente é sequelado, claro, exatamente. E você falou, né? Você não é mãe, eu não sou mãe por opção também. Eu tenho 20, nós estamos em 23, eu vou fazer 22 anos de casada. Eu não sou mãe por opção. Mas não tem como você olhar para a sua história e falar que não é um resquício de algo que você viveu lá atrás. Mas com certeza. Então, acho que você não quer viver. Mas é verdade, sabe? Porque, querendo ou não, tem sim a parte. Porque grande parte da minha vida, eu pensava em adoção. Uma vez fui no orfanato, quando era adolescente, falava que quero adotar. Não quero ter filho, quero adotar. Por vários motivos, e isso tem muito a ver com todo o meu histórico, inclusive toda essa história de violência, de apanhar, isso aí, né? Claro que tem a ver. Sim, não tem né? como. Não tem como desassociar. Aquela coisa, a gente tem aquele medo, nossa, se a pessoa passar por tudo aquilo que eu passei, não quero. Sabe? E aquela sensação de impotência. Será que eu vou poder fazer melhor? Porque a gente olha para nossa história, assim, do ponto de vista nosso, em julgamento. Mas outra, quando a gente olha pra gente, será que eu vou ter condições de fazer melhor? Você sente uma insegurança. Então, assim, eu lembro que em terapia, a minha psicóloga maravilhosa falava, eu quero ver você voltar aqui grávida, quero grávida. Eu ficava assim, vou pensar em eu grávida pelo menos durante um dia. Eu não conseguia, gente, não tenho. Agora, fala de adolescência pra mim, eu enlouqueço. Fala de criança, eu enlouqueço. Mas eu acho que o meu papel aqui é esse mesmo. É auxiliar sem ser mãe mesmo, processo, né? Nessa questão mesmo de acompanhar e fazer da minha experiência, assim, o melhor que eu puder e ajudar a família que passa por isso. Gente, você é chiquérrima. Ai, que muito gente, esse passou rápido. Tem certeza? Amém. Amém. Já são, querida. 35 já foi, agora já são 40, agora já era, querida. Não discute comigo. Gente, é maravilhoso. Ferrou, malandro. Mas eu acho, assim, importante a gente só encerrar aqui. Eu cheguei a essa conclusão por mim mesmo, que eu sou uma pessoa, nós, né, somos pessoas muito militantes na área de derrubar o machismo, conscientizar as mulheres de relacionamentos tóxicos para se evitar esse tipo de coisa, porque, é que nem o bêbado, bicho. O final do alcoólatra é a morte ou a loucura. O final de uma mulher num relacionamento tóxico é a morte. Infelizmente. Sim. Então, como que a gente faz? Eu tenho uma menina em casa. Como que a gente faz para ela não ser vítima disso? Fazendo certo, conversando com ela, levando ela para terapia, dando recursos, dando também entendendo a limitação, né? Enquanto mãe, né? Não sou, sabe tudo, tem minha limitação. Maravilhoso, né? Isso, maravilhoso. Essa questão mesmo de não ser a dona da verdade, isso fala muito forte com o filho. E também não é fácil você chegar lá e falar, olha, errei, me perdoa. Então, tão importante saudável demais. Me perdoa, errei, né? Quero acertar, mas enfim, errei, me perdoa. Isso faz um ser humano, assim, consciente de que ele também vai poder trilhar esse caminho. Me desculpa, eu não sei tudo, né? Eu não preciso ser o dono da verdade, o conhecedor de tudo. Não, eu já vi história, né? Não sei se é real. Só ouvi falar de história de filho que deixou carta de suicídio pros pais, pra mãe, acusando, tipo assim, vamos ver se agora a senhora admite que tá errado. Você imagina um negócio desse?
Nossa, assim, mas o princípio... Você já pensou, né? Então, assim, é tanta vontade pelo... Admite que você não me entende, admite. Sim. Você já pensou? Que dor. E às vezes, se não tem uma educação emocional dentro de casa, fica uma guerra de braço, né? Eu sou mãe, eu tô certa. Você é filho, você tá errado, então. Pronto, acabou. E aí ele tenta mostrar, que é o que eu te falei, o embate, que é saudável. Ele quer mostrar o seu ponto de vista, é um movimento natural. E ali é anulado, totalmente anulado. Então, já que é anulado, o que faz sentido? Eu ouço isso em consultório e, assim, às vezes a gente pensa assim, fala, meu Deus do céu, adolescente de 20 e poucos anos, assim, eu não sou ouvido em casa. Tá, e o que você faz para ser ouvido? Eu faço birra, 20 e poucos anos eu faço birra. Mas por que a birra? É porque é assim que eles me ouvem. Chama atenção. Ai, não, gente. É assim que eles me ouvem. Pelo amor de Deus. Não. Sem terrível, birra, né? terrível, que horror. Não. Mas a que ponto que chega, né? A que ponto que chega. Por isso que é importante, né, a gente semear agora boa comunicação, bom relacionamento, procure ajuda, aceite as suas diferenças. Admita os seus erros. Eu acho que são coisas que a gente pode semear e com certeza quem tem em casa, nossos podcasts já absorveram e vão botar em prática. E se não souber, meu filho, dá um Google. Se não der um Google, vai no psicólogo. Você, a família, faz terapia familiar, cara. Qual é o problema? Exatamente. Não é menos nem, sabe, nem a pau, é muito mais, né? Fabiana, só fala, onde que a pessoa te encontra? Isso mesmo. Eu atendo no Espaço Adib Saúde, no Jardim das Américas. Aí, tem o endereço das redes sociais, o telefone também. Tá tudo lá no Instagram. Tudo tá lá que o Pedroca vai colocar pra nós. Isso. Muito e vai ser um prazer. Eu fico muito honrada com o convite. Assim, adorei. Adorei, a energia é muito boa. A gente gostou muito, nossa. E assim, eu acho que é isso mesmo, semear o que é bom, semear o que constrói. A gente se sentindo parte desse processo é enriquecedor. E assim, parabéns para vocês pelos sementes. Amei, energia muito boa. A gente sai daqui revigorada com a energia de vocês. Olha só, querida. Muito obrigada mesmo. É isso, né, dona Cris? É isso, semeamos muito? Fabiana semeou muito hoje na vida dos adolescentes e de pais de adolescentes, né, Michele? Eu sou pai de criancinha. Linda. Mãe de criancinha. Pai, vai se tornar adolescente. Sim. Eu tô até confundindo o gênero da minha pessoa.